Você sabia que a Arábia Saudita, um país localizado no Oriente Médio, passou por uma transformação incrível? No passado, a maior parte do seu território era um deserto árido, com apenas 400 metros quadrados. E detalhe, de terra fértil. Mas hoje em dia, algo surpreendente está acontecendo por lá. Imagina só, um deserto se transformando em uma floresta verdejante. É realmente de tirar o fôlego. E nesse vídeo eu vou te contar exatamente como é que a Arábia Saudita alcançou esse feito impressionante. Apesar de ser um país com pouca chuva, os agricultores saudistas encontraram uma maneira inovadora de cultivar uma grande variedade de alimentos e frutas. Eles desenvolveram uma extensa rede agrícola de plantações, que tem uma aparência bastante incomum. Ficou curioso para saber como é que eles conseguiram fazer isso? Então continua assistindo porque eu vou te revelar todos os segredos por trás dessa transformação. Arábia Saudita. No início dos anos 60, o país possuía apenas 400 quilômetros quadrados de terras cultivadas. Mas agora, as áreas de terras férteis aumentou para impressionantes 35 mil quilômetros quadrados, sendo maior do que o território da Holanda. E a maneira como eles conseguiram expandir a quantidade de terras férteis em um período tão curto é realmente surpreendente e difícil de imaginar. Imagina só, em apenas 30 anos a Arábia Saudita alcançou um progresso agrícola notável. E isso é uma grande conquista, considerando que o país tem uma das taxas de precipitação mais baixas do mundo. Vale ressaltar que a Arábia Saudita é conhecida por ter as maiores reservas de petróleo do planeta. Desde a descoberta do petróleo em março de 1938, no campo petrolífero de Naman, a uma profundidade de 1.440 metros, o país se tornou detentor de aproximadamente 17% das reservas mundiais comprovadas. E aqui está uma curiosidade surpreendente. Na Arábia Saudita, 1 litro de água potável custa mais do que 1 litro de gasolina. Isso porque o país enfrenta desafios significativos em relação à água. No entanto, com estimativas de ainda possuir cerca de 75 bilhões de barris de petróleo não extraídos, o campo de Ghawar é o recurso que tem o maior petrolífero do mundo. Para você ter uma ideia, esse campo possui reservas suficientes para encher 4.770.897 de piscinas olímpicas. Em contraste, a água é uma preocupação real na Arábia Saudita. Atualmente, o país exporta trigo, tâmaras, produtos lácteos, ovos, peixes, aves, frutas, vegetais e flores para mercados internacionais. Curiosamente, as tâmaras, que antes eram um alimento básico de dieta saudita, agora são principalmente cultivadas para fornecer ajuda humanitária em todo o mundo. Como é que isso aconteceu? Anteriormente, a agricultura na região era predominantemente limitada ao cultivo e à produção de vegetais em pequena escala em oásis, com exceção de uma estreita faixa costeira ao sudoeste. A população local dependia dessas pequenas áreas de cultivo para obter alimentos, enquanto qualquer excedente era vendido para as caravanas que passavam pela região. No entanto, nos anos 70, o governo saudita deu início ao Programa de Desenvolvimento Agrícola, com o objetivo de introduzir tecnologias modernas e melhorar a infraestrutura rural. Os resultados foram impressionantes. A produção de alimentos básicos aumentou drasticamente. Hoje em dia, a Arábia Saudita é totalmente autossuficiente em diversos alimentos, graças à grande produção de carne, leite e de ovos. Essa conquista levou também a uma redução correspondente nas importações de alimentos. Agora, a Arábia Saudita se destaca como um país exportador de trigo, tâmaras, produtos lácteos e de outros itens, incluindo ovos, peixes e frango, abastecendo mercados ao redor do mundo. Já no início do Programa de Desenvolvimento Agrícola, foi estabelecida a produção intensiva de produtos lácteos, carnes, aves e ovos. Agora, em 1985, as fazendas locais já eram capazes de atender a demanda interna por vários produtos que antes eram importados, tornando a Arábia Saudita uma referência em fazendas leiteiras avançadas no Oriente Médio. A taxa anual de produção de leite no país é uma das mais altas do mundo, com uma média de 6.813 litros por vaca. Além disso, houve um grande aumento constante na produção de peixes, tanto no mar quanto em terra, com a maioria concentrada no Mar Vermelho da Arábia Saudita. A criação de camarão foi particularmente bem sucedida, como demonstrado pelo produtor de camarão, gerenciado por hidrólogos sauditas e engenheiros marítimos. Seus camarões
incluindo o premiado tigre negro, são vendidos principalmente para os Estados Unidos e Japão pela empresa nacional de camarão da Arábia Saudita. No entanto, a conquista agrícola mais notável do país foi a sua rápida transição de importar trigo para o exportador, ganhando reconhecimento mundial. Os primeiros silos verdes do país foram construídos em 1978 e em 1984 a Arábia Saudita já era autossuficiente em trigo. Pouco depois, começou a exportar trigo para 30 nações, incluindo a China e a antiga União Soviética. Os rendimentos médios nos principais distritos produtores como Raio e Kazin atingiram incríveis 3,6 toneladas por acre. Além do trigo, os agricultores cultivavam também cevada, sorgo e milheto. A produção de trigo e outros grãos foi reduzida para economizar água, mas a melhoria dos métodos de plantio e transporte levou ao aumento na produção de frutas e vegetais, que agora são exportados para outros países. Hoje em dia, os sauditas desfrutaram de uma variedade de alimentos disponíveis, incluindo frutas tropicais, além de tradicionais tâmaras, que ainda continuam sendo uma importante fonte de nutrição. Além da sua autossuficiência alimentar, a Arábia Saudita também se destaca como o segundo maior contribuinte do Programa Mundial de Alimento, da ONU. O país oferece empréstimos sem juros e outros serviços de apoio para incentivar o crescimento agrícola. A Organização de Silos, Grãos e Moinhos de Farinha, fundada em 1972, desempenhou um papel crucial nesse desenvolvimento ao comprar e armazenar o trigo, construir moinhos de farinha e produzir ração animal, contribuindo para o florescimento da agricultura em todo o país. A Arábia Saudita tem feito investimentos significativos na modernização das estradas que conectam as regiões agrícolas aos principais mercados do país. E o governo continua a apoiar os novos agricultores na implementação de projetos de alto investimento, com foco na diversificação e melhoria da eficiência. Planos de desenvolvimento são constantemente aprimorados para aumentar a produção agrícola na Saudita. Além disso, o governo financia e apoia programas de pesquisas voltados para o desenvolvimento de novas culturas. O aumento do rendimento e a criação da espécie de resistência a pragas, agricultores e também cientistas locais colaboram nesses esforços por meio de instalações de pesquisas agrícolas em universidades e instituições sauditas. A Arábia Saudita abriga o maior deserto contínuo de areia do mundo, o Rub Al Khali, com impressionantes 650 mil quilômetros quadrados, superando o tamanho da Holanda, Bélgica e a França juntas. As duas atingem alturas surpreendentes de até 250 metros. Além disso, a Arábia Saudita é o maior país do mundo sem um rio. Embora grande parte do país seja deserto ou semiárido, ele possui uma vasta costa que se estende desde o Golfo Pérsico até o Mar Vermelho. No entanto, devido ao rápido desenvolvimento e ao consequente aumento do consumo de água, a água se tornou rara e extremamente valiosa. E a Arábia Saudita depende principalmente de aquíferos para suprir suas necessidades de água. Grandes lagos e reservatórios subterrâneos armazenam a água e durante os anos 70, o governo empreendeu esforços significativos para mapear e estimar a capacidade desses aquíferos. Como resultado, dezenas de milhares de poços tubulares profundos foram perfurados nas áreas urbanas e agrícolas mais promissoras. O mar é outra coisa importante, fonte de água por meio de dessalinização, um processo que converte água salgada do mar em água potável. A Arábia Saudita produz a maior quantidade de água dessalinizada no mundo. A Saudi Water Conservation Corporation, SWCC, opera 27 usinas de dessalinização que fornecem mais de 3 milhões de metros cúbicos de água potável por dia. E mais de 70% da água consumida nas cidades vem dessas instalações, que além de atender uma parte considerável da demanda hídrica da indústria. A dessalinização também desempenha um papel importante na geração de energia elétrica. A reciclagem da água é outra fonte em crescimento. Pelo menos 40% da água utilizada para fins domésticos nas áreas urbanas precisam ser recicladas. Fábricas de reciclagem foram estabelecidas em Riad, Jeddah e outros grandes centros industriais metropolitanos para atingir essa meta. A água reciclada é utilizada para irrigação de campos agrícolas e parques urbanos. Como resultado de todos esses esforços, uma vasta área do deserto foi transformada em terras agrícolas produtivas.